Fala pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Tô começando uma live aqui agora para planejar um caso. Eu nem avisei essa live, sobrou um tempinho aqui na agenda e eu comecei a live aqui porque eu tenho uns casos que eu tô devendo. Esse caso aqui é da Ana Borges e eu vou fazer o planejamento desse caso agora e vou aproveitar e vou fazer a live aqui. Para quem tiver disponível essa hora e quiser ver a live aí, eu acho que pode ajudar, tá bom? Quem tiver aqui, fala pra mim se tá bom o áudio, se tá dando pra ouvir bem, se a imagem tá boa, só pra eu ter uma ideia aí se tá ok. Confirma pra mim aí, o áudio tá bom? Beleza, ótimo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar um caso aqui, é um caso que gerou muita... Boa, valeu. É um caso que gerou muita discussão no grupo, tá? No grupo fechado. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. É um caso de apinhamento, tá? Então, um caso de apinhamento. Olha só. E um caso de classe 1. Então, olha isso. O molar está praticamente em classe 1, o pré praticamente em classe 1, e esse canino vai encaixar aqui em classe 1, ok? Beleza. Do outro lado, também, ó, praticamente tudo em classe 1, né? Então, esse é um caso que dá dúvida, porque eu preciso de um pouco de espaço para colocar os caninos em posição, né? Então, a pergunta é só abrir espaço com mola ou não? Né? Se for passar um fio 18 em todos esses dentes, a gente consegue um alinhamento muito rápido desse caso, né? Olha só a maxila como que tá. Então eu tenho aqui, ó, um pouquinho de apinhamento aqui, né? E na mandíbula eu também tenho um apinhamento, né? Um pouco mais importante o apinhamento aqui nesse canino, ó, beleza? Ok. O problema é como é a face desse paciente. Então, se você olhou a boca e já está pensando em alinhar e nivelar e nem pensou em olhar a face, você está cometendo assim, um erro de diagnóstico, porque a gente precisa olhar a face desse paciente. E quando a gente olha a face desse paciente, eu gosto de fazer análise nessa sequência, primeiro a oclusão e depois eu vou olhar a face, né? Eu olho essa face e vejo que é uma face que tem pouco lábio superior. Olha isso. Que o ponto subnasal, ele está à frente do lábio superior. E o ideal é o contrário. O ideal é que esse lábio esteja ou na mesma linha ou até levemente à frente, tá? Então, eu preciso melhorar ou pelo menos não piorar esse lábio superior. Então, fazer extração associada a uma retração desses incisivos vai levar esses incisivos mais para trás. Isso não parece interessante nesse caso, porque a face não permite, né? E quando eu olho a mandíbula, eu também vejo que o pogônio está muito para trás da onde deveria, tá? Então eu também deveria estar com esse pogônio avançado. Então, uma vez que eu fiz uma análise oclusal, eu fiz uma análise de face, eu já tenho uma boa ideia do que eu quero, eu vou olhar a teleradiografia. A Ana Borges, que é quem mandou esse caso pra gente lá no grupo para discutir, ela não pôs a tele, mas ela pôs os dados e o traçado, tá? Nesse traçado, eu gosto de ver algumas medidas, né? Eu gosto muito de ver, ó, SNA, SNB e ANB. E esses dados aqui, eles já me falam como estão as bases ósseas. E aí, olha só, a maxila, que é o SNA, deveria estar 82 e está 78. Então eu já sei que eu tenho uma maxila retruída. E eu tenho também uma mandíbula retruída. Deveria ser 80 e está 77. Então eu tenho maxila e mandíbula, de uma maneira até proporcional, retruída, os dois. Então alguém pode pegar esse caso e falar assim, nossa, eu faria ortognática nesse caso com avanço bimaxilar. Vai estar certo? Vai estar certo.
tá? E talvez esse seja o melhor tratamento para esse paciente, talvez sim, tá? Agora, é raro um paciente aceitar, né, esse tipo de tratamento quando não é uma coisa assim muito grave, né, um avanço muito grande ou tem uma queixa facial muito grande, tá? Mas olhando a face e a cefalometria, elas estão me falando que a base óssea está errada e que eu deveria avançar os dois. E na face isso ficaria muito agradável, tá bom? Então eu posso apresentar um plano de tratamento para esse paciente falando que ele tem a opção cirúrgica de fazer avanço bimaxilar? Posso sim, tá? E junto com isso eu ainda posso conversar com ele para ver se ele tem outras queixas, se ele tem apneia, se ele ronca, se ele dorme mal, né? Porque quando eu faço o avanço bimaxilar, eu aumento o espaço da via aérea posterior e esse paciente começa a respirar melhor. Então aí, se tiver todos esses ganhos, talvez uma ortognática estaria bem indicada, tá? Então a gente começaria esse planejamento assim, falando que a base óssea é o problema, tá? Agora, se esse paciente não quer fazer uma cirurgia, eu posso oferecer um tratamento compensatório, que vai ser um tratamento muito melhor do que nenhum tratamento, tá? E qual seria esse tratamento? Ok, agora falando em dente, né? Porque como ortodontista, a gente não tem a capacidade de mudar o SNA, o SNB de lugar, mas a gente tem como mudar a posição dos incisivos de lugar. E quando a gente vem ver aqui, ó, a posição desses incisivos, um traço NA, um NB, ó, um traço NB, os incisivos, a gente vai perceber, olha só, que um ponto NA que deveria ser 22, ele está 29. Então ele já está com os incisivos levemente vestibularizados, tá? Um traço NA, que deveria ser 4, está 7,29. Então o incisivo, além de estar vestibularizado, ele está de corpo mais para frente. Um ponto NB, que era para ser 25, está 25. Ok, aceitaria ali uma compensação, né? Agora, um traço NB, que era para ser 4, está 6. Então eu tenho praticamente todos os incisivos mais para frente e mais vestibularizados nessa posição que está agora, sem fazer o tratamento ortodôntico, certo? Então, olhando esses dados, o que a gente vai olhar na oclusão desse paciente é isso, ó. Sabendo de todo esse contexto, eu posso vestibularizar ainda mais esses incisivos aqui, ó. Eu posso vestibularizar ainda mais os incisivos? E a resposta é que eu não posso vestibularizar muito, mas o que eu vestibularizar, eu melhoro a face se esse paciente não operar, tá? Então, raramente a gente vai extrair um caso para ganhar espaço, tá? A gente vai pensar na extração para face e não para espaço. E a extração não vai trazer benefícios para a face, né? Pelo contrário, pode até trazer malefícios se a gente fechar o espaço retraindo os incisivos, né? E fechar o espaço com 100% de mesialização de molar não é fácil, né? Geralmente a gente faz aí um meio a meio. Então, esse caso, eu mesmo sabendo que é uma compensação dentária, que os incisivos já estão vestibularizados, que eles já estão de corpo mais à frente da maxila, eu aceitaria fazer a vestibularização desses incisivos ortodonticamente, tá? Ou seja, a minha segunda opção, né, tirando a ortognática, é fazer uma compensação desse caso, permitindo o alinhamento dos dentes sem extração. E claro que aí eu vou utilizar todos os recursos que eu conheço para evitar a vestibularização desses incisivos, tá? E aí são muitos recursos que eu vou comentar aqui com vocês hoje para ajudar a Ana que vai tratar esse caso, tá? Então, a ideia aqui é tratar sem extração, mas ao mesmo tempo impedir ou reduzir a vestibularização, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vai ser um caso muito interessante. Por quê? A primeira coisa que eu pensaria em fazer nesse caso é colar os brackets invertidos, tá? Então, em algum momento a gente vai chegar num fio retangular nesse caso. Quando chegar no fio retangular, eu não quero, Ana, eu não quero que esses incisivos leiam um torque positivo e vão mais para vestibular. Eu quero que a gente tenha um torque negativo. Então eu começaria já colando os 4 incisivos invertidos, para a gente evitar essa vestibularização, tá? Esse seria aí o primeiro ponto, a primeira sacada.
A segunda sacada que a gente pode fazer nesse caso aqui e eu vou deixar ela anotada aqui para você acompanhar o raciocínio, tá? Então, olha só, incisivos, deixa eu pegar o preto aqui. Incisivos centrais e laterais, né? Incisivos superiores, com torque negativo, tá? Outra coisa, vale a pena, nesse caso, você trabalhar com um fio de Cooper-Natai, um fio 12 de Cooper-Natai, 0,12 de Cooper-Natai. Por quê? A força dele mais leve pode evitar a vestibularização, tá bom? Não tem muito estudo que prova isso, tá? Mas com certeza vai ser melhor do que usar um 12 de Natai normal ou um 12 termo, tá? Então usa um 0,12 Cooper-Natai em cima e embaixo até o apinhamento dissolver, quase inteiro, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com forças muito mais leves, é um fio muito mais maleável, vai ter uma força muito mais leve e quem sabe ele evita a vestibularização dos incisivos, pode ajudar, tá? Outro ponto importante, a gente pode trabalhar com elástico 5,16 médio noturno anterior. Pode ser em formato de quadrado, pode ser em formato de trapézio, pode ser em formato de arco-íris, tá? Qualquer um desse tipo vai ser legal para evitar a vestibularização. Então, esse elástico, então imagina, ó, a gente já tem torque negativo nos 4 incisivos, negativo, negativo e negativo. A gente já tem 0,12 Cooper-Natai. E agora a gente tem um elástico segurando esse incisivo aqui, ó, para ele não vestibularizar. Então ele vai tentar vestibularizar e o elástico trapézio impede isso, segura isso, tá? Então isso pode ser bem interessante também para manter esse dente na posição. Então são 3 características aí que vai valer muito a pena você trabalhar, tá? Se você puder trabalhar com autoligado e diminuir o atrito, né, vai ser interessante também, um autoligado passivo, tá? Se você puder escolher isso, vai ajudar. Um autoligado passivo. E se você usar ainda um diagrama mais expandido, por exemplo, um ALX, tá? Ou se você for comprar da Morelli, comprar o tamanho grande, tá? Por quê? Para ver se a gente consegue levar esses dentes, ó, esses pré-molares, mais para vestibular. Porque esse apinhamento vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Se a gente está segurando a vestibularização, a gente vai deixar ele resolver com uma expansão lateral, com o movimento dos dentes mais para vestibular, tá bom? Então ele vai seguir aqui, ó, mais para fora. E claro, cola os segundos molares, né? Cola o segundo molar, porque você tem um segundo molar mais externo, né? E você tem um canino também mais externo, então mais vestibularizado. Então a gente vai tentar levar os outros dentes para fora também, tá? Isso pode ser algumas dicas que melhoram ou reduzam a vestibularização nesse caso que a gente não quer vestibularizar muito, mas ao mesmo tempo a gente não quer extrair para não piorar a face, beleza? Estaria errado fazer extração nesse caso? Claro que não, tá? Claro que não. É um caso que aceita extração, ele não aceita mini implantes e retração, tá? Mas é um caso que aceita extração, seria extração de 4 pré-molares, retração inicial dos caninos, e esse caso estaria acabado, tá? Mas aí a face não vai ser beneficiada, tá? Então a gente não vai conseguir trazer benefício para a face. E eu acho que não tem coisa mais legal do que no tratamento ortodôntico de você poder mexer no dente e ter ganho na face. Então vamos buscar esse ganho na face desse paciente, tá? Então eu acho que é o melhor caminho para esse caso, beleza? Eu vou deixar essa live salva porque a Ana Borges que pediu, ela não tá na live. Eu nem avisei ela que eu ia fazer, sobrou um tempinho agora, eu fiz a live, o planejamento aqui, e aí eu vou deixar ela comentar para a gente poder discutir esse caso juntos. Tá bom? Quem tiver dúvida também desse caso, me chama, me avisa, comenta para a gente poder discutir mais. É um caso interessante, aceita vários tratamentos, tá?
tá? Mas eu acredito que esse caminho é o melhor caminho para esse caso aqui, ou o melhor caminho que pode trazer um efeito para a face, tá bom? Quem tiver dúvida aí, chama, deixa no comentário para a gente poder ir discutindo mais, beleza? Obrigado a todo mundo que entrou aí na live sem avisar, e eu vejo vocês na próxima, tem vários casos para planejar ainda, vou abrir live assim que possível para fazer os outros também, tá bom? Valeu, pessoal, brigadão, viu? Opa, para esse canino girado, o Moisés está perguntando, para esse canino girado, esse inferior aqui, boa. O Moisés, então, pensando que a gente vai tratar esse caso com autoligado passivo, a gente cola o bract, tá? Então, eu colaria aqui, ó, um bract aqui no pré, cola um bract aqui no pré, tá? E na hora de colar o canino aqui, você pode colar um bract no canino, tá? E incluir o arco aqui, seria possível, tá? Ou a gente pode colocar, e eu gosto bastante, um botão com furo da Morelli, tá? E aí a gente passa o fio aqui, ó, para ir corrigindo esse giro. A hora que ele tiver com esse giro praticamente corrigido, aí a gente troca e cola a peça, tá? Eu evitaria a mecânica de usar mola aberta, né? O mais comum que é? Mola aberta aqui, ó, né? Mola aberta, abre o espaço, vestibulariza o incisivo para depois pegar o canino. Então, nesse caso que eu vou tratar sem extração e eu quero evitar essa vestibularização, eu evitaria o uso da mola aberta, tá? Eu acrescentaria o botão com furo aqui, ó, né? Colocaria esse canino no arco, o elástico trapézio que já está desenhado aqui, ó, ele vai segurar também a vestibularização dos incisivos inferiores, tá? E um outro ponto que eu não comentei com vocês, mas vou comentar, já que você perguntou, Moisés, além de tudo, esse caso aqui, ele ainda tem uma gengiva ceratinizada muito boa, tá? Então, ó, ele tem uma gengiva ceratinizada, uma gengiva grossa, muito boa. Então, aceita uma vestibularização, assim, é um caso que aceita, tá? É diferente de quando o paciente tem um periodonto muito fino, já tem recessões prévias ao tratamento ortodôntico, tá? Então, também isso me ajuda a tentar tratar esse caso sem extração, tá bom? Mas é um caso borderline, é um caso que poderia tratar de um jeito ou de outro, mas esse canino girado eu trataria dessa maneira, acrescentando ele no tratamento desde o começo, passando o fio 12 nele, usando um botão com furo da Morelli, para a hora que corrigir esse apinhamento, esse alinhamento melhorar, poder colar um bract já na posição certa e alinhar ele de novo. Tá bom, Moisés? Eu acho que é o que eu faria nesse caso aí, tá? Eu gosto bastante dessa mecânica. Beleza? Ó. E é isso, tá bom? Não precisa de binário, não precisa de nada. Fechou? Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que entrou aí. Quem tiver mais dúvida aí, vai perguntando. A gente vai conversando nos comentários da live. Vou postar. Vou ver se eu já posto hoje essa live aí, tá bom? Valeu, obrigado. Tchau, tchau.